Seus monumentos cairão e sua civilização será apagada. Assim anuncia seus planos para Exandria, Tordak, o Rei das Cinzas, o grande vilão da terceira temporada da animação, mas que também foi um grande vilão na mesa do Critical Role, né? Foram alguns episódios aí desenvolvendo toda a história, toda a trama, algumas aventuras, até que chegou ao confronto final. Mas como foi o confronto na mesa e como foi na animação? Teve diferença? Ele foi realmente uma ameaça? É disso que eu vou falar hoje para você. Vou apresentar Tordak e toda a sua ameaça que ele representou na mesa do Critical Role. Chegou agora! Rola a iniciativa então! Se você está chegando agora, caindo de paraquedas, não tem a mínima ideia do que é Critical Role ou Vox Machina, eu vou dar um rápido exemplo, tá bom? Critical Role é talvez a maior mesa de RPG que foi transmitida da história. Muitas visualizações, milhões até de visualizações, onde eles transmitiram a campanha deles total. Na verdade, já está na terceira campanha agora. E na primeira foi aonde surgiu Vox Machina, que era o nome da equipe que os jogadores representavam. E com isso surgiu-se o desenho, a animação, como preferirem falar, do Vox Machina que passa no Prime Video, que já está chegando à sua terceira temporada. E com ela houve um grande confronto com Tordak, líder do conclave cromático, tá bom? Que era um conclave de 5 dragões cromáticos que enfrentaram os nossos heróis. E agora você vai saber o desfecho de tudo isso, de como foi esse confronto e quais foram as diferenças entre a animação e a mesa streamada pelo Critical Role. Mas o que você pode ter certeza é que você pode estar se inscrevendo aqui no canal, que com certeza teremos dicas maravilhosas do seu RPG, e com isso você vai poder jogar cada vez mais e fazer parte da maior horda de mortos-vivos que a gente tem no YouTube. Então, venha fazer parte aqui, se inscreva no Necromante aqui do canto e vamos pro restante do vídeo. Tá, Ale, tudo bem? Mas quem é Tordak, afinal? Como que ele surgiu? Bom, há muitas diferenças entre o que aconteceu na mesa, no cenário, e o que aconteceu na animação. Lógico, tem que existir até por questões de narrativas diferentes. E vocês vão entender que existe uma diferença de tempo nessa contagem de história gigantesca. Por isso que a história tem muitas vezes que ser adaptada. Então tem algumas mudanças, mas nada que afete, na verdade, a história toda. E quem é Tordak? Tordak é um dragão vermelho que surgiu. A primeira aparição dele foi logo que a cidade de Ancael estava sendo praticamente fundada, porque é uma cidade de 100, 150 anos, ainda é nova, é considerada uma cidade. E ele atacou a cidade com seu exército de kobolds. E o combate durou 2 semanas inteiras entre o exército da cidade contra o exército do dragão, e o dragão fazendo aquele estrago que a gente sabe que ele faz. Mas ele perdeu esse combate, acabou sendo até perseguido, e num dos últimos ataques acabaram acertando ele e ele caiu no mar. Com isso, acreditaram que ele estava morto, mas ele havia sobrevivido de alguma maneira. Ele ficou desaparecido por séculos, até realmente reaparecer, na segunda aparição dele, que é quando ocorre que um necromante acaba capturando ele e fazendo experimentos e torna ele mais forte. Com o passar do tempo, o dragão acaba derrotando esse necromante e tomando posse ali dos seus exércitos e começando uma destruição ali toda em volta. Foi nessa segunda aparição que ele destruiu a cidade onde o Vax e a Vex nasceram, e com isso a morte da mãe dela, que é uma dos pontos chaves de toda essa história. E a Lady Alura, com algum grupo de aventureiros, acabou confrontando esse dragão novamente, e eles acabaram por perder. A luta eles não conseguiram derrotar, o dragão era muito forte para eles, e a Lady Alura teve que apelar para um culto secreto de arcanistas para fazer um ritual para prender o dragão em outro lugar, porque não era possível derrotá-lo naquele momento. E aí resolveram prendê-lo no plano elemental do fogo. E para isso, e para conseguir fazer isso, eles usaram a âncora da alma,
que não poderia sair do plano e com isso o dragão não poderia sair de lá. Acreditava-se que ele estava preso para sempre lá no plano. Mas não foi bem isso que aconteceu. 16 anos depois, ele acaba escapando e ainda levando essa alma, né, essa âncora da alma junto com ele. Ele acaba absorvendo para o corpo dele e com isso ele escapa do plano, fazendo um baita de um estrago lá no Aramenteiro de Pira, que é uma das cidades que até aparece na animação, mas como que ocorre tudo isso na animação? Ele já aparece atacando Amon. Então não tem toda essa parte dele escapar, de como ele foi preso, foi contado apenas num flashback, contado pelos personagens que estavam apoiando o Vox Machina na animação. Que aí acaba culminando nessa terceira aparição dele, que aí tem a influência da Raichan, que acaba libertando ele e formando o Conclave Cromático. Ela que foi a arquiteta de tudo isso, que é uma dragoa verde. Na animação, a primeira aparição dele ocorre na primeira temporada, no episódio 12, já lá no final. Mas a última aparição dele até o momento ocorre na temporada 3, no episódio 9. Já dentro da mesa do streaming, a primeira aparição dele ocorre na primeira temporada, no episódio 22, na streaming 22 que o Critical Role faz, e a última aparição dele, já morto, ocorre ainda na temporada 1, no episódio 80. Então veja que tem uma janela bem grande de muitos episódios de aventuras em que ele aparece, ou que ele é citado, ou que ele faz parte da história. Então ele foi um inimigo que durou muito tempo dentro da história do jogo, da mesa de RPG. Porque o tempo a gente sabe que corre totalmente diferente, né? Muitas vezes 3 horas de jogo equivale a algumas horas dentro do RPG. Então muda-se muito em relação a uma animação. E quais eram os poderes na mesa que ele possuía? Primeiro de tudo, conjuração inata, taumaturgia. Ele podia fazer isso tranquilamente. A âncora da alma aumentava os poderes dele, mas tirava a sanidade. Ele passou de gigante para colossal, ganhou mais 1 na classe de armadura e sua classe de armadura passou de 22 para 23. Ele ganhou mais 1000 pontos de vida e o ataque múltiplo dele passou, em vez de 3 ataques, para 4 ataques. Ele ainda foi revelado em episódios mais para frente, o Matthew Mercer acabou revelando que ele possuía uma regeneração leve, mas não ficou claro quanto que ele recuperava disso tudo. E ele causava dano de fogo para quem acabasse a rodada próximo ou iniciasse próximo o turno do Tordak. Então também tinha um dano que não fez muito efeito no combate porque ele procurou manter distância para poder usar o sopro e assim por diante. Ele ainda tinha mais 12 na salvaguarda de força, então qualquer teste desse tipo ele ainda tinha um bônus alto. Na série animada, ele ainda possui ele consegue concentrar a baforada e ela sai muito mais potente, até aparece destruindo a mão logo nos primeiros episódios da segunda temporada. E ele volta a utilizar no combate final isso daí, mas apenas na animação. Dentro da mesa isso não existia. Uma curiosidade muito legal. O combate todo na mesa teve aí cerca de 5 rodadas. Mas como tinha ações lendárias, uma série de coisas, reações e assim por diante, além de vários NPCs e uma guerra generalizada ocorrendo, ela durou, essas 5 rodadas, mais de 3 horas de duração, para vocês terem uma ideia. Mas dentro do jogo, esse combate equivaleria mais ou menos a uns 30 segundos, porque a rodada dentro do Dungeons & Dragons se entende que tenha por volta de 6 segundos. 5 vezes 6, 30 segundos. Seria um combate razoavelmente rápido. Apesar que no tamanho da proporção ele pareceria uma eternidade, talvez. Mas algumas curiosidades, como a mesa levou 3 horas para realizar coisas que levaram dentro do jogo 30 segundos. E como foi esse combate? Antes de eu falar como foi a ação de cada um dos personagens e do Tordak também, eu gostaria que você deixe um like aqui no vídeo se você estiver gostando desse tipo de conteúdo e comenta se você gostou dessa batalha do Tordak, se você já assistiu, né? Fale o que você achou. Tordak usa um total de 9 de 15 ações lendárias que era possível ele estar utilizando e ele ainda usa 4 de 5 de ações de Covil. Ele poderia ter usado até 5 ações, ele usou apenas 4.
ele usa as 3 resistências lendárias. Para quem não sabe, a resistência lendária ele escolhe passar no teste de resistência. E o Vox Machina nessa história toda? Primeiro de tudo, os gêmeos Vax e Vex foram, em conjunto, foram os que deram mais dano. Eles chegaram a dar 566 de dano. Sendo que a Vex dá 218 e o Vax dá um total de 348, sendo o que vai dar mais dano no combate todo contra o dragão. A multiclasse dele, Paladino da Vingança e Ladino, mais a espada longa de matar dragões, causaram muito dano. E ele ainda possuía as asas e as botas de velocidade que faziam com que ele se aproximasse de Tordak, porque ele procurou manter a distância e aproveitar a vantagem de voo dele contra os adversários, dificultando bastante a vida de quem não tinha ataques a distância efetivos. Mas ele podia perseguir e se aproximar, e com isso, estrategicamente dentro do campo de batalha, ele foi muito importante. A Vex ainda teve um outro ponto muito importante. Com uma flecha matadora de dragão, ela foi responsável pela destruição da âncora da alma, que enfraqueceu o Tordak e facilitou a derrota dela. Ela foi a que deu o golpe decisivo para a destruição da joia. O Grog teve muita dificuldade porque o combate corpo a corpo era difícil devido ao inimigo estar voando. Então, nas 2 primeiras rodadas, ele serviu de escudo realmente humano contra o dragão para os mais fracos da equipe. Ele chegou a tomar 177 de dano, fora o que ele não tomou de dano, que foram mais 93, devido a ele estar em fúria. Então, com isso, ele ainda evitou esse dano. Ele ainda procurou dar dano aproveitando os ataques de oportunidade e preparando ações, e ele ainda usou a corrente do retorno, né? E ele conseguiu ainda dar um total de 270 de dano, sendo o segundo que mais deu dano em Tordak. O Pierce, que é uma das diferenças da animação, mas eu não vou falar senão eu dou um spoiler, mas ele é um ponto diferente. Na mesa, ele procurou evitar que os aliados de Tordak, que tinha elementais do fogo e gigantes do fogo também ao lado dele, além dos dragões que aparecem na animação dos filhotes dele, ele evitou que esses acabassem dando dano nos aliados com menos pontos de vida. Então ele acabou por proteger. Ele tomou um 71 de dano no total, que não é tão forte quanto uma baforada do dragão, mas ao mesmo tempo ele procurou dar apoio com as suas armas de longe, atirando em Tordak, e chegou a dar 141 de dano. Então, com isso, contribuindo para a derrota do Dragão Vermelho. A nossa druida, Caitlyn, não foi muito efetiva nas 2 primeiras rodadas no ataque, não fez muita coisa, mas devido ao seu posicionamento estratégico na mesa, ela evitou a baforada e com isso ela não precisou se curar, e com isso ela usou palavra curativa para curar o Grog, uma coisa muito importante para mantê-lo de pé. Então, com isso, ela auxiliou que ele mantivesse os pontos de vida. Não numa quantidade tão grande quanto ele estava perdendo, mas assim mesmo ajudando ele a ficar de pé. Ela foi mais efetiva quando ela limpou o campo de batalha dos elementais do fogo, facilitando bastante a vida, e quando ela forçou o Tordak a usar a segunda resistência lendária dele, com isso tirando mais uma das opções que ele tinha na manga ali, sendo que é um motivo bem importante para, de repente, uma magia forte poder entrar e fazer o dano necessário. O Scala, nosso bardo, ele procurou estar nos lugares certos em todas as rodadas, ajudou contra os elementais, passou poção de cura para Pyke no momento que ela precisava e ainda usou Cut Words contra o Tordak, fazendo com que ele tivesse desvantagem em testes de resistência, isso podendo ajudar que magias dos outros da equipe fizessem mais efeito. Em momento oportuno, o nosso pequeno gnomo bardo ainda conseguiu dar um relâmpago em Tordak e usar a mão de Bigby contra ele, causando dano e ajudando a equipe a derrotá-lo. Pyke e Guima, por que eu pus as duas juntas? Porque basicamente elas foram as curandeiras da equipe, as healers. Estavam o tempo todo curando, procurando manter eles em pé, e essa foi a principal função, principalmente da Kima. Ela manteve Gilmore, que estava soltando magias, contra o dragão, mantendo ele vivo, que estava numa zona de combate muito forte. Ela ainda participa do ataque usando raio guia e usando a massa da disrupção, conseguindo também dar dano e auxiliando a equipe na derrota do dragão vermelho. Gilmore usou suas magias, na animação ele não usa tanto, mas na mesa ele usou bastante, ajudou a equipe bastante com suas magias, e o Jared, que não fez muito efeito, porque ou ele estava aterrorizado, ou ele estava atacando a distância e sua besta não fazia tanto efeito, mas assim mesmo ele acabou auxiliando
dando 36 de dano e ainda derrubando alguns outros, dando dano em alguns outros aliados de Thordak. O Trinket é outro que participa do combate, mas não participa. Na animação ele nem vai para o combate, mas lá na mesa ele estava junto. Só que ele cai na primeira rodada de combate após a baforada e ele fica fora de combate, então ele não tem nem a chance de tentar dar uma mordidinha no dragão. E a Raichan se revela aliada naquele momento do Vox Machina, dá 2 baforadas no Thordak, que passa nos testes de resistência, mas toma ainda metade do dano. Os Vox Machinas estavam totalmente imune à baforada dela naquele momento. Ela ainda usa magias, uma de necromancia para dar dano em Thordak e procura manter a distância. Ela só foi tomar os primeiros danos dela nesse combate todo quando já estava, Thordak já havia caído. Então apenas quando estava limpando o campo de batalha que ela acabou tomando algum dano. Até então, Vox Machina ainda não sabia quais eram os planos dela. E o que chama bastante atenção? Foi o Matthew Mercy mestrando tudo isso. Ele tinha cerca de 10 NPCs ainda para controlar, além dos inimigos, tá bom? E ainda uma nave voadora que estava fazendo parte do combate. E ele desenvolveu isso muito bem, até que ágil para tanta gente estando participando. Quem mestra sabe que um combate numa escala tão grande dessa é difícil de estar controlando. Mas me diz aí, o que você achou dessa história que eu te contei de Thordak e como foi um paralelo entre a animação e a mesa? Procurei não dar spoilers, talvez tenha alguma coisinha que vocês consigam perceber quem não assistiu, mas eu acho que no modo geral não tem spoiler nenhum. Põe aí nos comentários o que você achou desse combate, se você assistiu no stream, se você assistiu na animação, se ficou legal, tá bom? E se você ficou até agora no canal e ainda não é inscrito, ó, o Necromante vai aparecer aqui no centro. É hora de você clicar e fazer parte aqui da maior horda de mortos-vivos do YouTube. Vem aqui pra gente cada vez com mais informações sobre RPG. Espero que tenham gostado. Até a próxima e que rolem os dados!